Meu Deus do céu, o Bitcoin subiu de novo, tá? Em mais uma máxima histórica. Será que eu perdi o timing para entrar nesse ativo, para entrar em outras criptomoedas? Eu vou fazer o seguinte, para te responder isso, eu vou te mostrar um gráfico do quanto você teria hoje se você tivesse investido R$100 em Bitcoin lá em 2011. Em 2013, ou seja, 2 anos depois, de R$100 você já teria passado para 470 mil. Tá? E eu te garanto que nessa época, mesmo sem muita gente conhecer ainda o Bitcoin, a galera que conhecia já pensava a mesma coisa. Pô, já subiu o que tinha que subir, já perdi o time. Aí em 2017, aqueles seus R$100 se transformaram simplesmente em 7 milhões e 600 mil. Nesse ano o Bitcoin já era bem mais conhecido. E adivinha o que aconteceu? A mesma coisa, né? As pessoas pararam e falaram, não, já perdi o time, não vai dar para entrar mais, Bitcoin subiu o que tinha que subir. Aí depois chegamos em 2020, 2021, pós-pandemia isso aqui. Seus R$100 viraram simplesmente 67 milhões de reais. Eu não preciso ficar repetindo aqui o que aconteceu, né? O pessoal, de novo, ficou falando que não ia subir mais, que já tinha subido tudo que tinha que subir, e muita gente acabou ficando de fora. E aí, se a gente olhar para hoje, a gente está na nossa máxima histórica do Bitcoin. Se você tivesse investido R$100 em 2011, hoje você só teria 110 milhões de reais. E dessa vez em particular, essa alta que a gente viu nos últimos dias foi principalmente por culpa da reeleição do Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. E mais recente ainda foi ele nomeando o Elon Musk, que é um outro entusiasta das criptomoedas, para um cargo no governo dele. Então, sendo muito sincero com você, olhando todos os fatos que a gente tem, eu acredito que a gente tem muita coisa para explorar ainda com criptomoeda. Então eu realmente acho que é um mercado que ainda tem muito que se desenvolver. E honestamente, eu acho que se você não investir hoje, daqui a 10 anos você provavelmente vai estar se arrependendo de não ter feito isso. E é por isso que eu quis gravar esse vídeo, para te ajudar a entrar nesse mundo que você provavelmente não tem muito conhecimento e você tem essa vontade de investir. E eu vou te passar 3 investimentos que são para iniciantes, são bem simples. Eu vou também explicar de uma forma breve como é que você consegue investir nesses ativos, o que eles são, para você poder finalmente entrar nessa onda e surfar com muitas outras pessoas e no futuro poder lucrar, tirar um bom dinheiro com isso. Opa, eu sou o Bernardo, se você ainda não me conhece, o meu único objetivo é te ajudar a investir melhor. E antes de te mostrar esses 3 investimentos de criptomoeda, eu só queria muito te pedir um favor, que é de clicar no gostei aqui embaixo e se inscrever no canal. Essa é a única forma que o YouTube entende que precisa compartilhar esse conteúdo, e dessa forma você vai estar ajudando a mais pessoas a acessarem esse conhecimento e poderem investir melhor o dinheiro delas também. Mas sem mais delongas, vamos falar aqui do primeiro investimento, que se chama Hash11. Se você não conhece, o Hash11 ele é um ETF, e um ETF é basicamente uma cesta de ativos. E é justamente essa característica que torna esse investimento tão prático. Quando a gente está falando de investir, seja em qualquer setor ou tipo de ativo, uma das coisas mais importantes que eu sempre falo é que você precisa diversificar os seus investimentos, não colocar os ovos na mesma cesta. Isso porque a gente nunca sabe, a gente não tem a bola de cristal para saber o que vai subir, o que vai descer. Então, para diminuir esse risco de perder dinheiro, a gente divide em vários ativos, em vários investimentos diferentes, de forma que, caso um ativo caia, o outro pode subir e compensar essa sua perda, ou até superar ela. Então você no final vai fazer dinheiro ainda e não vai perder. E esse ETF aqui faz justamente isso. O Hash11 ele vai pegar várias criptomoedas diferentes e vai investir nelas para você. Então ele é prático justamente porque você investe num ativo só, no Hash11, e ele por conta própria já vai estar se expondo a vários tipos de criptomoeda. Se a gente der uma olhada nesses ativos que o Hash11 investe, a gente consegue ver que a carteira dele é composta por 75% de Bitcoin, 14% em Ether, e ele vai diluindo o resto da carteira em outras criptomoedas, criptoativos aqui, que vão ajudar a balancear os seus retornos. Mas de uma forma geral, a gente consegue ver que ele tem uma dominância muito grande com o Bitcoin. O que não é uma coisa ruim necessariamente, porque o Bitcoin é a criptomoeda mais famosa que a gente conhece, a mais conhecida, melhor dizendo, e por consequência acaba sendo a mais segura de você colocar o seu dinheiro. Então no final das contas você está se expondo num ativo que é muito conhecido, acaba sendo bem seguro comparado com os outros. E na verdade nessa carteira aqui a gente tem os 3 ativos que são muito conhecidos também. E essas outras criptomoedas, elas têm um potencial muito grande também de acompanhar possíveis altas no mercado e te dar grandes retornos. E além disso, o que torna esse ativo muito prático é que para você investir, você não precisa entrar em exchange de criptomoedas, que eu vou falar disso também no final do vídeo. Você consegue investir nesse ETF direto pela B3. Então, se você já tem um pouco de familiaridade com como investir em ações, esse conhecimento já é suficiente para você. É como investir em qualquer outro ETF, como o BOVA11. Mas se você não tiver esse conhecimento, eu vou deixar aqui em cima
um card para um outro vídeo que eu fiz explicando mais a fundo como você consegue fazer isso. E além disso, o Hash 11 não é o único ETF que a gente tem disponível para investir em criptomoeda. Nessa tabela aqui eu estou te mostrando outros ETFs que a gente pode investir para se expor em criptomoedas também. Inclusive, se a gente for olhar o último NFTS 11, ele tem um patrimônio líquido até maior do que o Hash 11. Então isso significa que tem mais gente se expondo a esse ativo. Só que tem alguns pontos importantes também de te explicar sobre os ETFs. A primeira coisa é que você tem uma taxa de administração. Então, de acordo com os seus resultados, um percentual pequenininho vai ficar com as instituições que são responsáveis por esses ETFs. Isso varia, né, de ativo para ativo. E além disso, eu particularmente gosto mais de investir direto na criptomoeda, porque quando você investe em ETF, apesar da praticidade, de diversificação, você está fugindo um pouco do que é o conceito de criptomoeda, que é ser descentralizado, né? Quando você está investindo por um ETF, ela não é diretamente sua, né? Ela está sendo controlada ali, entre aspas, por uma instituição que vai fazer essa distribuição do seu dinheiro em diferentes criptos. Se a gente for olhar para a crise de 2008, o governo, para se resolver, teve que imprimir muito mais moeda e isso impactou diretamente o dólar, né? O valor dele diminuiu, teve um aumento na inflação. E isso não dá para acontecer com o Bitcoin. Não tem um governo ou uma instituição que está tomando conta disso e tem controle. Você não pode criar mais Bitcoin, ele tem um número limitado e é isso. Outra desvantagem que existe nos ETFs é que você não é isento de imposto de renda até R$35 mil. E é mais um motivo pelo qual eu gosto de investir direto na criptomoeda. Hoje, até o lucro de R$35 mil com a criptomoeda, você consegue não pagar imposto de renda. E eu não sei por quanto tempo isso vai continuar acontecendo, né? Porque aos poucos as criptomoedas estão começando a ser regularizadas. Então, é bem possível que no futuro esse limite de R$35 mil acabe indo para baixo. E é por isso que o segundo investimento que eu queria te mostrar é justamente o Bitcoin. E como eu falei, essa é a maior criptomoeda que a gente tem no mundo hoje. Mas na verdade vai além disso, né? É um dos ativos com maior valor de mercado que a gente tem. Essa aqui é uma lista que a gente tem com os ativos com maior valor de mercado por market cap. E se você não sabe o que é market cap, é simplesmente quanto custaria para você comprar todas as unidades de um ativo específico. Isso levando em conta o preço atual dele. Cara, e a gente consegue ver aqui que o Bitcoin está simplesmente em 8º lugar, com 1,7 trilhão de dólares. Já está passando um bando de empresa que é gigante, inclusive aí em 10º lugar a Meta, né, o antigo Facebook. E sendo muito honesto, eu não duvido que o Bitcoin chegue bem próximo de alcançar o ouro com o passar dos anos. E se você não sabe, é muito bom você ter um ativo que tem um valor de mercado grande, porque isso traz, de certa forma, uma segurança para você. Do mesmo jeito que investir em ouro hoje é muito visto como algo seguro de ser feito, o Bitcoin está andando para esse caminho. E para fechar com chave de ouro, né, o Bitcoin tem essa grande vantagem de ser uma moeda descentralizada. As pessoas não podem controlar o Bitcoin, não podem, se quiser, imprimir, entre aspas, criar mais Bitcoin, que nem as pessoas podem fazer isso com dólar. É mais ou menos do mesmo jeito que o ouro. O Bitcoin é limitado e ponto. Eu diria até que o Bitcoin é mais limitado que o ouro. Porque se você parar para pensar, se a gente conseguir explorar mais o nosso planeta, ou até fora do planeta, né, muito provavelmente a gente vai encontrar mais ouro. E ao que tudo indica, o Bitcoin não tem essa capacidade. A gente tem um número limitado e ponto. Só que como é que a gente faz então para poder comprar Bitcoin? Infelizmente não dá pra gente fazer isso pela B3, tá? Pra gente acessar esse ativo, a gente tem que criar conta em uma exchange. E hoje em dia existem várias exchanges diferentes, nacionais inclusive e internacionais, como por exemplo o Mercado Bitcoin, Binance, Coinbase, Novadax. E o que você basicamente tem que fazer é criar uma conta em uma dessas exchanges, como se fosse uma corretora normal, né? Você tem que fazer todo o seu cadastro lá, colocar suas informações. Depois de feito isso, você transfere o seu dinheiro para essa exchange e você vai conseguir acessar lá a criptomoeda que você quiser, ou nesse caso o Bitcoin. Só que muitas pessoas não gostam de usar as exchanges apenas, elas gostam de ter o que a gente chama de cold wallet. É como se fosse um pendrivezinho, onde depois de você comprar por uma exchange o Bitcoin, você transfere, você tira dessa exchange e coloca nesse cofre digital. Se você quiser entender mais a fundo sobre como funciona essa cold wallet, eu vou deixar aqui um card para um vídeo do Bruno Perini, que ele explica muito bem como você consegue fazer isso na prática. E o terceiro investimento que eu queria te mostrar é o Ether. E eu não sei se você vai se lembrar, mas o Ether ele era o segundo criptoativo mais investido naquele ETF Hash 11 que eu te mostrei no primeiro investimento. Essa aqui é simplesmente a segunda maior criptomoeda que a gente tem. E se a gente fosse pegar uma lista das maiores criptomoedas no mundo, a gente ia ver que o Ether, que está em segundo lugar, é simplesmente 3 vezes maior que o terceiro colocado. Então, dentro do mundo das criptomoedas, o Ether talvez não seja o ativo que mais tem a volatilidade, o que vai mais variar.
E não me entenda mal não, tá? As criptomoedas já são um ativo muito voláteis. Quando a gente olha para ativos menores, eles tendem a ser mais ainda. Só que por um lado, isso é muito bom para quem é iniciante, porque você já vai estar se expondo a uma volatilidade grande das criptomoedas e num ativo que teoricamente é mais seguro que os outros. E o Ether, ele acaba seguindo aí uma dominância do Bitcoin. É como se o Bitcoin já tivesse desbravado e alcançado um patamar que o Ether está seguindo. E também, na sua grande maioria, essas criptomoedas grandes, elas acabam seguindo os movimentos do Bitcoin. Então, se você tem essa crença de que o Bitcoin vai subir ainda ao longo dos anos, muito provavelmente o Ether também vai. Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido útil para você. Só lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. São apenas 3 investimentos que são boas opções para você que está começando a entrar nesse mundo de criptomoeda. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um gostei aqui embaixo, se inscreve no canal. Dessa forma o YouTube vai estar divulgando esse conteúdo para muito mais pessoas e a gente vai estar ajudando essas pessoas a investirem melhor o dinheiro delas. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou estar te respondendo o quanto antes. Forte abraço e eu te vejo na próxima.